Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou o criador desse nosso canal aqui no YouTube e autor de 71 livros na área de informática. Também sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Lá você encontra muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, videoaulas e e-books. Estou começando uma nova série de videoaulas que é um curso grátis de Windows Server e Active Directory. Serão 414 videoaulas que eu coloco aqui no YouTube. Embora pareça muita coisa, estas 414 videoaulas representam somente 10% do conteúdo que tem na nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. Esta sim é a formação completa, onde tem aulas desde o 2012 até o 2019. Então estas 14 videoaulas de demonstração fazem parte, são aulas de um curso maior que é a Universidade do Windows Server e do AD. Todas as informações sobre a Universidade do Windows Server e do AD neste endereço que está na tela. Então vamos lá, vamos para a nossa lição do nosso curso grátis de Windows Server 2016 e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows Server 2016 e nessa aula eu vou explicar um pouco sobre o processo de primeiro logon no Windows Server. Então nessa aula você vai entender sobre o processo de primeiro logon no Windows Server 2016 e vai entender sobre a questão das configurações de requisitos de complexidade de senha, em que quando a gente vai fazer o primeiro logon com qualquer usuário, até o local, temos que ter então uma senha ali que atenda umas configurações que vem por padrão quando é feita a instalação do Windows Server 2016 em um servidor. Que nesse caso basicamente é que a senha das contas do usuário tem que atender a três dessas quatro categorias aqui, ou seja, as senhas tem que ter letras maiúsculas ou minúsculas, tem que ter dígitos que variam do 0 ao 9 e também tem que ter caracteres não alfanuméricos. Nesse caso são caracteres especiais, um arroba, um jogo da velha, uma porcentagem e assim sucessivamente, tá? E também tem que ter, no caso, as senhas não podem conter uma parte do nome da conta do usuário ou também do nome de exibição do usuário, né? Que é atribuído ali ao atributo DisplayName, que fica nas propriedades da conta do usuário no Active Directory, certo? Então vamos lá. Então nós fizemos a instalação do Windows Server em 2016 no módulo passado. Eu estou aqui com a tela da janela de personalização de configurações, que é aquela tela que vem quando é feita a instalação do Windows Server em 2016, ou seja, é a tela em que a gente vai colocar a senha e a nova senha, vai colocar a senha e vai confirmar a senha da conta do usuário administrador. Então nesse caso aqui foi feita a instalação do Windows Server 2016, mas ainda não foi logado com a conta desse usuário administrador. Então eu fiz isso justamente para que você entenda melhor que vai ser apresentado nessa aula. Então vamos lá. Então, como eu expliquei anteriormente, esse processo de primeiro logon no Server 2016, ele se dá então por meio da conta do usuário administrador, quando é feita a instalação, em que você vai ter que colocar então uma senha para que seja feito o logon da conta desse usuário. Então a senha que você deve colocar, ela não pode ter uma parte do valor do nome, que está atribuído a esse atributo aqui, que é o SAM Account Name, no caso o nome da conta, e também não pode ter uma parte do nome de exibição da conta do usuário, que está atribuído ali o DisplayName, tá? Então nesse caso aqui eu vou colocar uma senha, que ela não vai conter a conta do usuário administrador. Outra coisa que ao colocar senhas em contas do usuário, para que seja feito o primeiro logon aqui, como eu expliquei anteriormente, a senha ela tem que atender ali três dessas quatro categorias. Então, as quatro categorias são essas: letras maiúsculas, minúsculas, bases de dígitos que variam do 0 ao 9 e caracteres não alfanuméricos, nesse caso, caracteres especiais. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar aqui a senha da conta do usuário administrador atendendo então a essas configurações. Então, eu vou mostrar aqui a você. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui um exemplo de uma senha aqui. Vou colocar 123 arroba, o A maiúsculo, ADM, C maiúsculo, CAP. Então veja que a senha ela atende
as 4 categorias, né? No caso ela tem dígitos que variam do 0 ao 9, que nesse caso é 1, 2, 3. Ela tem caracteres não alfanuméricos, nesse exemplo o arroba. Tem letras maiúsculas, que é o A, e letras minúsculas, que é o D, o M, o A e o P, tá? Então vou colocar aqui a senha novamente embaixo. Vou confirmar a senha. Então vou olhar aqui se ambas as senhas estão iguais. E feito isso, então vai ser feito o primeiro logon no Windows 7 em 2016. Então vou clicar em concluir, vai ser feita ali uma validação se de fato essa senha atende essas configurações nas quais foram apresentadas, que é não conter parte do primeiro nome e do nome da exibição, e a senha também atender a 3 dessas 4 categorias. Então feito esse logon no Windows 7 em 2016, ou seja, carregado o perfil da conta desse usuário, acontece o que? É feita ali uma personalização do ambiente da conta desse usuário, em que o Windows 7 ele vai então fazer uma pasta dentro do diretório que foi instalado no sistema operacional, que no caso o diretório C, no nosso exemplo, dentro da pasta usuários, em que vai armazenar então para cada usuário que logar no servidor um perfil personalizado dessa conta. Então nesse exemplo, o Windows 7 ele vai manter um ambiente personalizado para cada perfil de conta do usuário. Então nesse exemplo aqui eu tenho um servidor, que nesse servidor ele tem 3 contas de usuário. Então para cada conta de usuário que logar no servidor, o Windows 7 dentro da pasta usuários do diretório que foi instalado no sistema operacional, nesse exemplo diretório C, ele vai armazenar então uma pasta com o nome de cada uma dessas contas, e que cada uma dessas pastas vai armazenar então configurações específicas daquela conta que foi logada no servidor. Então nesse caso, se esse usuário aqui logar no servidor e salvar algo ali na área de trabalho dele, não vai aparecer para essa conta e nem para essa daqui, porque cada usuário vai ter ali seu ambiente personalizado, tá? Então essas configurações elas ficam salvas no perfil do usuário, que nesse caso é o perfil, localizado ali dentro disso local C, usuários. Então para cada perfil de usuário é feita uma pasta com o nome da conta e que foi dado a ele. Então vamos voltar aqui onde eu saí em 2016 para mostrar. Estou logando aqui com o administrador, colocando aqui a senha dele, vou clicar no traçozinho aqui para poder carregar então o perfil desse usuário. Então veja que nesse caso ele é o primeiro logon dessa conta no servidor. Ele está aguardando ali o serviço de perfil do usuário. Feito isso, ele vai carregar a área de trabalho. E eu vou poder então mostrar a você que nesse caso o Windows 7 ele construiu ali então um ambiente personalizado dentro do diretório C com o nome de uma parte chamada administrador, que está armazenando então as configurações da conta desse usuário aqui, tá? Então esse processo de primeiro logon no Windows 7 em 2016 basicamente tem que atender a esses requisitos aqui em relação à senha, e feito o logon então é criado mais uma vez um perfil para cada conta do usuário que logar no servidor, em que cada perfil ali terá um ambiente personalizado, em que o usuário vai poder personalizar o ambiente, colocando uma foto de papel de parede que ele queira no desktop, e podendo personalizar qualquer coisa do perfil dele ali no Windows 7 2016. Então vamos aguardar aqui, carregar o perfil do usuário. Feito isso, então eu vou poder mostrar essa parte aqui na prática, onde ficam armazenadas então as contas dos usuários, que é no diretório que foi instalado o sistema operacional. Ele está aqui preparando o Windows. Mais um pouco então ele vai carregar o perfil da conta do usuário administrador. Então esse é o processo do primeiro logon no Windows 7, tá? É o processo de pôr a senha e ele então carregar e ele armazenar esse perfil da conta do usuário no diretório que foi instalado no sistema operacional. Guardar mais um pedaço e daqui a pouco ele vai carregar esse perfil. Pronto, o perfil do usuário então administrador já foi carregado no Windows 7 2016. E nota então que já aparece o painel do gerenciador de servidor. O painel do gerenciador de servidor, que é o painel onde podemos fazer a instalação de funções e recursos no servidor, bem como desinstalar ou acessar ferramentas administrativas e fazer outras configurações que serão estudadas aqui no módulo 4, tá? Então clicando agora aqui,
nessa parte aqui abaixo, que se chama explorador de arquivos, com o botão esquerdo do mouse, clicando na opção este computador, localizado aqui do lado esquerdo, dentro do diz colocar o ser usuários. Nota então que foi feita uma pasta chamada administrador, e nessa pasta então está armazenada todas as informações referentes a essa conta do usuário administrador aqui no Windows 7 2016. Então nota-se que se eu vim aqui na área de trabalho fazer uma pasta aqui, acessando aqui então essa pasta aqui, área de trabalho, eu encontro ela aqui também. Uma vez que, como eu expliquei anteriormente, o Windows 7 então ele faz dentro da pasta usuários, uma pasta com o nome da conta do usuário que logou no servidor, que ele faz a construção dessa pasta, armazenando então um perfil personalizado para cada usuário que loga no servidor, tá? Então ele armazena esse perfil tanto para usuários locais como também usuários em rede. Então, sobre o processo de primeiro logon no Windows 7 em 2016, isso, né? Outra coisa, em relação às configurações de políticas de senha, em que eu expliquei que a senha da conta do usuário no primeiro logon tem que atender, não só no primeiro logon, na verdade, né? A senha da conta do usuário tem que atender a essas configurações de requisitos de complexidade de senha. Elas podem ser alteradas se quiser. Então, lá dentro do Windows 7 2016 existe o gpedit.msc, que é um console que a gente então pode, se quiser, fazer a alteração dessa configuração, desabilitando, por exemplo, que ao colocar a senha de contas do usuário, não precisa então, por exemplo, as senhas atender essas 3 dessas 4 categorias aqui, ok? Então existe uma configuração lá dentro do gpedit, que é dentro do servidor onde foi instalado o Windows 7 em 2019, na parte de configurações de computador, configurações do Windows, configurações de segurança, aí vem políticas de conta, políticas de senha, e aqui tem então essa política aqui, ó, que diz que a senha deve satisfazer a requisitos de complexidade. Então, por padrão, ela vem habilitada, você tem como desabilitar se quiser. Não é uma boa prática desabilitar, porque é uma configuração de segurança, que ela vai proteger ali os computadores, né? Dificultando ali o acesso ao computador. Mas, caso queira, essa configuração ela pode ser desabilitada. Então, sobre o processo de primeiro logon do Windows 7 de um usuário no Windows 7 2016 é isso. Na próxima aula a gente aprende mais um pouco sobre o Windows 7 2016 Active Directory aqui no curso do Júlio Batista. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Espero que essa lição possa ter ajudado, ter trazido algo de novo para você. E lembro que essas 414 videoaulas do curso gratuito de Windows Server 2016 e Active Directory são aulas de demonstração dessa nossa formação completa, e as 414 aulas correspondem a menos de 10% do conteúdo completo que tem na Universidade do Windows Server. Essa é a universidade para tornar você um administrador profissional de servidores com Windows Server e Active Directory. Ela vai do absoluto zero até o profissional, inclui planejamento, que é a teoria necessária, instalação e administração, e aí aborda os principais assuntos relacionados ao Windows Server e Active Directory, tais como instalação do AD, configuração, criação de usuários, grupos, servidor de arquivo, servidor de impressão, DNS, DHCP, GPO, segurança, criação de servidores virtuais, máquinas virtuais com Hyper-V e muito mais. É uma infinidade de conteúdo e você pode ver todos os detalhes aqui nesse endereço que eu deixei bem destacado para você. Vale a pena dar uma olhada, que é realmente uma formação completa, prática e em permanente atualização, pois toda semana eu adiciono novas aulas. Aqui no nosso canal do YouTube também tem já mais de 1.100 videoaulas e toda semana eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre diversos assuntos relacionados à informática. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se,
ativa o sininho para receber aviso sempre que uma nova aula for publicada. E vou pedir uma ajuda para você. Se você, acabei de falar, mas vou repetir, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Tem um botão inscrever-se aí abaixo do vídeo. Ativa o sininho para receber os avisos de novos vídeos. Se tiver dúvida, crítica, comentários, sugestões, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está abaixo do vídeo. Sempre dentro do possível eu respondo a todos os comentários publicados aqui no canal. E me ajude a divulgar esse conteúdo. Como é que vocês podem fazer isso? Compartilhando o endereço do vídeo, o endereço das playlists, através do WhatsApp, nos grupos que vocês participam, através da rede social de vocês, enfim, compartilhando o link, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais visualizações, mais conteúdo eu trago aqui para vocês. Valeu e muito obrigado por me acompanhar até aqui.